lidinha um pouquinho mais os slides. Talvez eu dê uma lidinha um pouquinho mais os slides, mas não tem problema. Eu vou mostrar o que eu coloquei aqui para vocês no Drive. Ah, e tem outra coisa também que eu esqueci totalmente, que amanhã, não, sexta é feriado. Então, a gente não vai ter 4 aulas para inorgânica, né? Para química inorgânica. A gente vai ter 3 aulas para química inorgânica. Tá tudo bem, eu consigo passar as funções inorgânicas hoje, né? Aí, semana que vem, quarta-feira, a gente vê reações inorgânicas. E na sexta que vem, a gente faz exercícios. Exercícios de funções inorgânicas e reações inorgânicas. Pronto. Vocês viram que eu cortei meu cabelo? Eu que cortei. Ô, filha. Oh. E eu pintei de azul. Também. Vocês estão me ouvindo, né? Vou compartilhar a tela aqui e mostrar o Drive. De 15 minutos. Tá da hora? Obrigada, gente. Obrigada, eu que fiz. Não ficou bom, não, para falar a verdade. Porque eu cortei bem na altura do meu olho e aí fiquei entrando no meu olho. Porque, na verdade, eu tentei cortar na altura da boca, mas na altura do olho, né? Mas tudo bem. Tô esperando crescer um pouquinho mais. Ai, ai. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que já aconteceu com vocês. Então, é sempre uma aventura cortar cabelo em casa. Cortar cabelo não, porque eu sempre cortei cabelo em casa, né? Minha mãe cortava, mas cortar franja é sempre uma aventura. Bom, ó, eu coloquei aqui para vocês já apostila de funções inorgânicas. Tem 3 apostilas, uma de ácidos e bases, ó. Tá bem completinha essas apostilas. Tem exercícios com resposta para vocês treinarem. Tem resposta comentada. Ó, uma apostilinha. E no final tem exercícios. Ó, exercício de fixação. Para saber mais, o vídeo. Aqui a gente tem sais e reação de neutralização. Outra apostila, né? Que os sais, eles são formados por reação de neutralização. Exercício de fixação com resposta, exercício de revisão e para saber mais. E aqui, por fim, a apostila de óxidos. Se eu não me engano, também tem exercícios. Então, tem 3 apostilinhas aqui. Né, Francine? Quem nunca corta a franja, curta demais, né? Então, aqui, ó, tipos de óxidos. E aqui tem um mapa mental também. Porque o que acontece? As funções inorgânicas, as principais que a gente aprende no ensino médio são ácidos, bases, sais e óxidos. Tem também hidratos e carboidratos, que eu vou trazer na aula de hoje para vocês verem. Mas a principal que eu quero que vocês saiam das aulas de funções inorgânicas sabendo é sais, bases, ácidos e óxidos. Até porque são coisas que também estão muito presentes no nosso cotidiano, aparece muito no vestibular. Deixa aqui. Eu tinha deixado as apostilas abertas, nem precisava ter baixado, mostrado para vocês pelo Drive. Tudo bem. Outra coisa também, eu acho que eu esqueci de colocar o vídeo da aula 8 para vocês. Não, eu coloquei hoje. Eu esqueci de colocar e aí eu coloquei hoje. Bom, acho que eram esses os avisos. Tá aqui, só mostrar para vocês onde eu pus. Tá aqui, ó. Eu mudo toda a corzinha das pastas, vocês viram? Fica mó bonitinho. Aqui, ó, aula 8, tabela periódica. Aula 8 é o que lute. Então, a aula ficou gravada aqui, tá bom? Coloquei aqui a aula gravada do Euclid. Então, vamos lá. Eu já dei um spoiler para vocês sobre as funções inorgânicas quando a gente estava falando de ligações químicas, né? Ligação covalente, ligação iônica, que eu falei que ácidos e bases são compostos iônicos sais e bases são compostos iônicos e ácidos são compostos moleculares, formados por ligações covalentes. Os óxidos, a gente vai ter óxidos formados por ligação iônica, que são os óxidos iônicos. Óxidos moleculares são os que têm ligação covalente, então já tem vários tipos de ligações. Ô, Bê, troca de cadeira comigo, essa daqui tá muito bonita.
falar primeiro dos ácidos, né? Então, a gente tem ácidos presentes no nosso dia a dia. Quando eu falo de ácidos, geralmente, a maioria das pessoas já pensa no limão, na laranja, né? Por causa do ácido cítrico. Mas a gente também tem ácidos no refrigerante, por exemplo. O refrigerante, ele é basicamente água gaseificada com muito, muito, muito açúcar, um corante e um aromatizante. E aí, para quebrar todo esse monte de açúcar que eles tacam no desodorante, ou no desodorante, no refrigerante, eles colocam um ácido para quebrar mesmo o doce. Por exemplo, na Coca-Cola, se não me engano, é ácido fosfórico. Aí refrigerante tipo de laranja, limão, é ácido cítrico, mas sempre tem um ácido para quebrar esse monte de doce. Ah, molho de tomate. Molho de tomate, geralmente, as pessoas, para deixar ele menos ácido, elas tacam açúcar e tá errado. Você não pode. Viu, B? Você me ensinou assim? Eu descobri esses dias. Eu já sabia, né? Quando você me ensinou, eu já pensei, pô, quimicamente isso não faz o menor sentido. Mas na prática, Não dá certo. Na prática, o açúcar não quebra o ácido do molho de tomate, cara. O que quebra o ácido do molho de tomate é uma base. Porque vocês vão ver na reação de neutralização, ácido mais base da sal e água. O que quebra o ácido do molho de tomate não é o açúcar, é uma base. Você pode pôr, sei lá. Ou um sal básico. É, que o bicarbonato de sódio, ele não é uma base. Ele é um sal básico. Então, um sal básico serve também. Eu tenho uma plateia aqui, né? O Nicolas e o B. É bom, assim que eu gosto. Fica parecendo stream. Sabia o que eu fazia stream? Definição de ácido. Toda substância que é dissolvida em água se ioniza, fornecendo cátions H+. Que esse H+, é os íons, né? São os íons. Gente, perceba que o ácido ioniza. Não vai falar que ácido dissocia. Sais e bases dissociam porque são compostos iônicos. Os ácidos são compostos moleculares formados por ligação covalente, eles se ionizam na água, não se dissociam na água, ok? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o HCl, ó, meu HCl, que ele vai se separar em H+, Cl-, dois íons. Aqui o meu cátion e aqui o meu ânion. O cátion vai se juntar com H2O da água, né? E vai formar o íon hidrônio ou hidroxônio, que é o H3O+, ó, esse aqui, esse carinha aqui. Por isso que ele fornece cátions H+, para formar o íon hidrônio. Gente, é isso. O ácido é uma substância que, dissolvida em água, se ioniza, fornecendo cátions H+, que se juntam com a água e formam o íon hidrônio hidroxônio. Aqui a gente tem o ânion do cloro que fica lá o íon na água. Classificações. Ai, gente, é muito chatinho. Vou falar, é muito chatinho essas classificações, mas tem que saber, porque vocês vão ser cobrados. Então, ó, hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com oxigênio, ok? Nomenclatura de hidrácidos. Ácido mais parte do nome do elemento formador mais hídrico. Então, por exemplo, ali, ó, H2TE. Qual que é o TE? É o telúrio, né? Então, ácido mais telurídrico. H2SE, ácido selenídrico, depois ali ácido sulfídrico, ácido clorídrico, também é conhecido como ácido muriático. Então, assim, isso é muito chatinho também, sabe? Você tem a nomenclatura oficial e tem a nomenclatura usual. Então, assim, gente, vocês têm que se habituar. Começa a tentar reconhecer exemplos de ácidos no seu cotidiano. Pega lá, tá lendo refrigerante? Ou tá tomando refrigerante? Lê a bula do refrigerante quando você tá lá comendo. A bula. Não é a bula. Como que chama? Composição?
como que chamam? Rótulo. Rótulo. Meu rótulo do refrigerante. Não, não é informações nutricionais, é rótulo. Isso foi na minha cabeça também, passou pela minha cabeça, não é rótulo. Meu rótulo do refrigerante, vê lá o nome do ácido. Porque a gente tem a nomenclatura oficial, que é isso que eu falei, ácido mais parte do nome do elemento formador mais hídrico, e tem a nomenclatura usual, que nem o ácido clorídrico e o ácido muriático, são a mesma coisa. Oxiácidos. O oxiácido, para fazer a nomenclatura dele, é mais chatinho também. Porque tem alguns elementos que eles podem assumir mais de um número de oxidação, mais de um NOx. Por exemplo, tem um elemento que ele pode doar um elétron, mas ele também pode doar 2 elétrons. Coisas assim, entendeu? Tem mais de um NOx. Aí, o que vai acontecer? Vai variar o nome do oxiácido de acordo com o NOx do elemento. Gente, a gente não tem muito tempo para trabalhar todas as funções inorgânicas. Então, sei lá, tenta assistir uma playlist no YouTube para vocês verem mais exemplos de como faz a nomenclatura desses ácidos, porque é bem chatinho, esse é o esqueleto da nomenclatura, mas tem que treinar, sabe? Então, você vai pôr o prefixo per, para quando você tiver um composto em que aquele elemento está com o maior NOx que esse elemento pode assumir, e para o menor NOx que esse elemento pode assumir. Sufixo, na nomenclatura, você vai pôr ico para maior NOx e oso para menor NOx. Então, aqui eu pus alguns exemplos, ácido telúrico, ácido metafosfórico. Vou trazer mais uns exemplos para vocês não ficarem tão à deriva. Vou trazer aqui. Que é pela força dos ácidos. Tá. Trazer um exemplo aqui. O cobre. O cobre é um elemento que ele pode assumir NOx mais 1 ou mais 2. Deixa eu ver se eu acho outros exemplos aqui para vocês. Aqui tem um exemplo legal, ó. Aqui, ó. H2SO4. Esse é o ácido sulfúrico. H2SO3 é o ácido sulfídrico. O NOx do enxofre, aqui no de baixo, é mais 4. Não dá para ver, né? Vou dar a cor. Mais 4. O NOx do enxofre aqui em cima é mais 6. Bruna, como que calcula NOx? Gente, eu acabei de perceber que eu não ensinei vocês como calcula NOx. Quer que eu ensine rapidão? Hidrogênio. Hidrogênio tem um elétron. 1s1. Um elétron, lembra de 1 a 3 doa. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele vai doar 1. Então, eu já sei que o NOx do meu hidrogênio é mais 1. E eu tenho 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho mais 2 na real, né? Porque 2 hidrogênios, cada hidrogênio está doando um elétron. Aqui, o oxigênio. O oxigênio, ele tem 8 elétrons. Então, 1s1, 2, 2s2, 2p4. Se ele tem p4, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Lembra que eu falei? De 1 a 3 doa, 4 compartilha, 5 a 7 recebe. Então, se ele tem 6 elétrons, ele recebe 2. Então, eu já sei que o NOx aqui do meu oxigênio é menos 2. Só que eu tenho
4 oxigênios, então é 4 vezes menos 2. Isso daqui vai dar menos 8. Então, eu tenho menos 8 e mais 2, porque todas essas cargas têm que igualar a zero, porque a molécula ela não tem carga. Então, é mais 2 com mais o NOx do enxofre, que eu não sei, com menos 8, que é o total do NOx do oxigênio. Isso tudo tem que dar zero. Porque a molécula em si, ela não tem carga, tá vendo? Não tem um menos aqui, ou não tem um mais aqui, não tem nada. Então, todas essas cargas, elas têm que dar zero. Que número? Qual que tem que ser o NOx aqui do enxofre para isso aqui dar zero, ó? Mais 6. Porque mais 6 com menos 8 com mais 2 dá zero. Tá bom? Tentei ensinar rapidão como que calcula o NOx. Mas é que vocês já sabem mais ou menos, porque vocês sabem ver, eu ensinei, né? Como ver número atômico, considerando um átomo eletricamente neutro, vai ter o mesmo número de elétrons, então você vê lá quantos elétrons, faz a distribuição eletrônica, vê se vai doar, se vai receber, tá? Então, assim, aqui eu dei um exemplo onde o enxofre ele pode assumir o NOx mais 4, como ele pode assumir o NOx mais 6. E aí eu vou mudar a nomenclatura de acordo com isso. Tá? Vai do quanto vocês querem se aprofundar nos estudos de química inorgânica. Bruna, eu quero ficar craque em nomenclatura de ácidos, meu. Tem uma playlist, acho que é da Química, se não me engano, da Química com Monstrão. Química com monstrão é bom para ver química inorgânica. E o Marcelão da Química é bom para ver química orgânica. Pega a dica. Tá? Porque eles se aprofundam muito, eles vão dando muitos exemplos, você vai treinando bem. Como a gente não tem muito tempo, e a gente, a maior parte do nosso curso aqui, eu estou dando química geral, eu não vou me aprofundar muito nas funções inorgânicas, tá bom? E antes que vocês me perguntem, Bruna, eu vou dar estoiquiometria? Sim, faltou coisa ainda para eu dar para vocês de química geral. E eu vou passar isso mais para depois de química inorgânica. Tem que ver lá no plano de ensino, tá lá no plano de ensino. Mas aqui são só mais exemplos, tá? Mas, enfim, é assim que você faz a nomenclatura dos ácidos. Outra forma de classificar os ácidos é quanto à força. Então, ó, outra forma de classificar os ácidos ali é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Se ele tem um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. Se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. 3 hidrogênios ionizáveis, ele é um triácido. E tetraácido são 4 hidrogênios ionizáveis. O que são hidrogênios ionizáveis? Lembra que ali, quando eu falei a nomenclatura de ácido, eu falei que o ácido em água se ioniza, liberando um hidrogênio? Então, quantos hidrogênios ele pode liberar? Vamos ver aqui, ó. Aqui o HCl, ó, ele só pode liberar um hidrogênio H+. Esse H3PO2, ele tem 3 hidrogênios, ele está classificado como monoácido. Por quê? Porque ele tem 3 hidrogênios, mas ele só vai liberar um. Ok? Então, ele é classificado como monoácido. Aqui, ó, H3PO3. Por que ele está classificado aqui como diácido? Porque ele só vai ter 2 hidrogênios ionizáveis. Só vai soltar 2 hidrogênios quando ele se misturar com a água. Se eu não me engano, gente, tem também umas definições. Lewis, Arrhenius vai variando, tá? Eu não trabalhei várias definições de ácidos e tudo mais para vocês. Se vocês querem, se vocês quiserem ir mais atrás, vocês dêem uma pesquisada. Ácido de Arrhenius, ácido de Lewis, Arrhenius e Brewster-Lowry. Ó, gente, a gente tem vários tipos de definições de ácido e base, tá? Eu estou assumindo uma definição só para trazer aqui para vocês na aula. Mas
existem 3 definições. Se vocês quiserem se aprofundar nos estudos de química inorgânica, depois anota no caderno. Definição de ácido de Arrhenius, definição de ácido de Prochinol, definição de ácido de Lewis, ok? Tá, então, definição de ácido, nomenclatura de ácido, classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Agora, classificação quanto à força. A força de um ácido mostra a sua facilidade em ionizar, liberar H+. Então, ela pode ser medida pelo grau de ionização, que é o menor que 5%, é fraco. Aqui não tá, né? Mas o grau de ionização, ele é assim... Aqui, ó. O símbolo dele é assim, ó. Não, assim. Eu não consigo fazer. Enfim, menor que 5% é fraco, entre 5% e 50% é moderado, maior que 50% é forte. Em oxiácidos, a força é baseada em número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis, tá? Aqui é menos número de hidrogênios ionizáveis. Detalhe. Maior que igual ou igual a 2 é forte, menor ou igual a 1 é fraco. Gente, é muito fácil classificar quanto a força para oxiácido, sério. Vamos ver se eu trago aqui, se eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, já. Não. Deixa eu ver um aqui em cima. Aqui, ó. H2TO4. 4 menos 2 é igual a 2. 2 maior ou igual a 2 é forte, então ele é forte. Aqui de novo, ó. 4 menos. Aqui, ó, 3 é igual a 1, então é fraco. É bem fácil. É só você ver quantos números de oxigênios tem, menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, ó, presta atenção, quando vocês forem estudar cada função inorgânica separadamente, com calma, se vocês forem fazer isso, pensa que vocês têm que estudar nomenclatura, classificação e definição, né? Definição, nomenclatura e classificação, tá? Tanto de ácido, quanto de base, tanto de sal. Não, sal não, né? Então, tem classificação? Vamos ver. Mas o óxido tem. Ó, definição, base, definição. Lembra que eu falei? Definição, nomenclatura e classificação. Qual que é a definição? Então, ácido era a definição dele, liberar H+ em água. Base, a definição dela, liberar OH- em água. Tá? Então, é isso que muda. A definição aí, ó. Liberam íons OH-, que são íons hidroxila, em água. Esse OH-, ele é chamado de hidroxila, ok? NaOH. NaOH é uma base, hidróxido de sódio. Essa base, quando ela está em meio aquoso, né? Então, aqui essa setinha, eu posso até pôr um H2O. H2O. Quando ela está em meio aquoso, ela vai liberar o OH- e o Na. Então, a base ela vai se dissociar em água. Dissocia. Tá? Base dissocia. Bases fortes são bases formadas por elementos da família 1A e 2A. Então, por exemplo, o sódio do hidróxido de sódio aí, o sódio está na família 1A, primeira coluna da tabela periódica. Se ele está na primeira coluna, é porque é uma base forte. Então, o hidróxido de sódio é uma base forte. Todas as outras são bases fracas, então é mais fácil, né, de classificar quanto à força a base do que o ácido. O ácido é mais chatinho de classificar quanto à força. Tá, elas são classificadas também quanto ao número de OH, de hidroxilas, né? Vou anotar aqui. OH, hidroxila.
Monobase, uma hidroxila, dibase, duas hidroxilas, tribase, três hidroxilas, tetrabase, quatro hidroxilas e assim vai. Ali, por exemplo, hidróxido de sódio, NaOH. Essa é uma base forte, que é formada por um elemento que é o sódio na família 1A. KOH, hidróxido de potássio, família 1A também, base forte. Ali nas de base, ó, a gente tem CaOH2, hidróxido de cálcio. Cálcio está na família 2A, é uma base forte. Hidróxido de bário, família 2A, base forte. Hidróxido de alumínio. O alumínio não está na família 1A e nem na 2A. Então, essa tribase, ela é uma base fraca. Essa tetrabase, formada por chumbo. E esse outro também, SN? Esqueci, estanho? Então, SN mesmo? Estanho. Chumbo estanho. Chumbo estanho não está na família 1A e nem 2A, então são bases fracas. E, gente, a nomenclatura de bases é, assim, muito mais fácil do que a de ácido, sério mesmo. Ó, para elementos que apresentam apenas um número de oxidação, ou seja, elementos que só podem assumir um NOx, é essa nomenclatura, ó, hidróxido D mais nome do elemento formador. Então, que nem eu falei lá, o hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de belírio, hidróxido de potássio. Todas essas bases são formadas por elementos que só podem assumir um NOx. Então, é muito fácil ali, ó, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata. É só hidróxido de mais o nome do elemento que está formando essa base. Agora, para elementos que têm mais de um estado de oxidação, é o mesmo esquema lá do ácido, da nomenclatura de ácido, tá? Porque você vai usar ICO para maior, OSO para menor NOx, que o elemento pode assumir. Então, ali, por exemplo, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. Que nome feio, né? É por causa do NOx que o cobre pode assumir. Porque lembra que eu falei que o cobre pode assumir NOx mais um ou mais dois? O cobre ele pode doar um elétron, assim como ele pode doar 2 elétrons. A ideia é o quê? Que você consiga escrever a fórmula só pelo nome. Então, se eu coloco hidróxido de cobre 1, eu sei que ele vai ter uma hidroxila. Se eu ponho hidróxido de ferro 3, eu sei que ele vai ter 3 hidroxilas. Tá, então, gente, ácido e base até agora, ok, né? Ácido, ele se ioniza em água, liberando H+. E base se dissocia em água, liberando OH-, ok? Sal. Gente, o sal, ele é formado por reação de neutralização. A gente vai ter dois tipos de reação de neutralização, a total e a parcial. A total é quando o número de íons H+ é igual ao número de íons OH-, gerando um sal neutro. Quando o número de íons H+ é diferente do número de íons OH-, aí a gente vai ter uma neutralização parcial, formando um sal ácido ou um sal básico. Tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Ó, aqui a gente tem o quê? Ácido clorídrico, que ele vai se ionizar em água, liberando H+ e Cl-. E aqui a gente tem o hidróxido de sódio, que vai se dissociar em água, liberando Na+ e OH-. O que vai acontecer? Esse H+ vai se juntar com esse OH-, formando essa água que está aqui. E o
Na com o Cl vai se juntar formando aqui o cloreto de sódio, que é o sal. Então, aqui a gente tem o nosso sal. Esse sal é neutro. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, o sal da nossa cozinha que a gente usa para fazer comida. Apesar de que o sal da nossa cozinha que a gente usa para fazer comida, ele não tem só cloreto de sódio, tá? Ele tem também iodo, ele é iodado. Muitas vezes ele é iodado. Aqui, por exemplo, H2SO4, a gente vai ter 2H+, né? Que vão se juntar com mais duas hidroxilas, formando duas águas. E aqui a gente tem o sulfato de cálcio. Sulfeto de cálcio, sulfato de cálcio. Neutralização parcial. Quando a gente tem um número diferente de H+ para H-, e aí o H+ ou H- que sobrou vai sair na fórmula do sal. Ó, aqui, ó, a gente tem um H+ para 2, ó, um H- aqui, para 2H+, ó, 2H+. Esse númerozinho que está aqui embaixo, ele vale só para o elemento, tá bom, gente? Eu não sei se isso fica claro para vocês. Aqui a gente não vê número, mas é como se tivesse um, que vale para a molécula inteira, composto inteiro. Bom, se a gente tem um H- para 2H+, vai fazer um parzinho aqui, e o outro H+ que sobrou, ó, ele vai sair aqui na fórmula do sal. E aqui embaixo é a mesma coisa, ó, a gente tem 2OH- para 1H+, e aí vai ter um parzinho aqui, e o H- que sobrou vai sair aqui na fórmula do sal, que é chamado de hidrossal. Definição de sal. Então, ele é um composto iônico formado por reação de neutralização. Para você fazer a nomenclatura, tem que fazer o nome do ânion, que veio do ácido de origem, mais o nome do cátion, que veio da base de origem, e mais, dependendo da terminação do ácido de origem, haverá sufixos na terminação do nome do ânion do sal. Então, o ácido que formou aquele sal, se ele era ácido clorídrico, o nome do sal vai ser cloreto de sódio. Aqui, ó, oso fica ito, ico fica ato. Óxidos. Óxidos são compostos formados por oxigênio e um outro elemento que seja menos eletronegativo que o oxigênio. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei ó, tetróxido de triferro, que um, um material que ele está muito presente no nosso dia a dia, que é a magnetita, né? Que ela vai ter propriedades magnéticas. Também está presente, por exemplo, na nosso ar atmosférico, na forma de monóxido de carbono, dióxido de carbono. Preste atenção na definição, porque olha só, é um composto binário. O que é um composto binário? Formado por dois elementos, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Se o oxigênio é o mais eletronegativo, o difluoreto de oxigênio ele não é um óxido. Ele não é um óxido. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, isso daqui, ó, não é um óxido. Nomenclatura de óxidos. Aqui, ó, a ideia é o quê? É que a gente consiga, pelo nome do óxido, saber como que é o composto. Então, trióxido de dinitrogênio, eu já sei, trióxido, 3 oxigênios. De dinitrogênio, 2 nitrogênios. Pentóxido de fósforo, eu já sei que vai ter 5 oxigênios e 2 fósforos. Agora, quando a gente tem metais que tem um único NOx e o oxigênio tem NOx menos 2, a gente não precisa disso. Pode ser óxido de zinco, óxido de sódio, que é só o óxido D mais o nome do elemento, né?
regra para óxidos de elementos que têm mais de um NOx. Então, para elementos que a gente tem mais de um NOx, tem que colocar aqui, em algarismo romano, qual que é o NOx. Aqui, a mesma ideia das outras funções inorgânicas, tá? Oso para menor NOx e Ico para maior NOx. Como, por exemplo, aqui, o óxido ferroso é o menor NOx que o ferro pode assumir. E o óxido férrico é o maior NOx que o ferro pode assumir. Como que eu calculo o NOx? Relembrando, aqui o oxigênio. Oxigênio tem 8 elétrons. Se eu distribuir esses elétrons na camada de valência, eu vou ver que ele vai terminar em P4. Então, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência, então até dar 8 ele precisa receber 2, então eu já sei que o NOx do meu oxigênio é menos 2. Então, aqui nesse caso, o NOx do meu ferro tem que ser mais 2, para que eles se igualem e o NOx da molécula seja 0. Então, aqui eu sei que o NOx do meu ferro é mais 2, por exemplo. E aqui embaixo, vamos ver. Ó, Fe2O3. Então, eu tenho 3 oxigênios e o NOx de cada oxigênio é menos 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui, eu tenho 2 ferros. Se eu tenho 2 ferros e eu preciso de mais 6 para igualar ali, então, cada ferro ele tem que ter NOx mais 3. Então, aqui o ferro tem NOx mais 3 e aqui o ferro tem NOx mais 2, que é o menor NOx que ele pode assumir, e mais 3 é o maior NOx que ele pode assumir. Nomenclatura para... gente, eu já estou terminando óxidos, tá bom? Aí já, vocês estão liberados. Então, regra para óxidos que tem oxigênio igual a NOx menos 1 é... Ah, tá. Aqui é peróxidos, né? Nomenclatura para peróxidos. Nomenclatura para peróxidos. Gente, foi mal. Faz tempo eu não consegui estudar antes da aula, então faz tempo que eu não vejo esse material. Mas aqui é nomenclatura para peróxidos. É bem fácil, você só tem que pôr peróxido de mais o nome do elemento. Não tem muito segredo. Então, aqui, ó. Qual que é o elemento formador? Sódio, peróxido de sódio. Aqui, qual que é o elemento formador? Potássio. Potássio, peróxido de potássio. Aqui, hidrogênio, peróxido de hidrogênio, que é a famosa água oxigenada, que eu usei para descolorir meu cabelo. Classificação quanto ao tipo de ligação. Então, o óxido ele pode ser molecular, quando ele é formado por um metal, ou um semimetal e um ametal. Por quê? Porque ele vai ter uma ligação covalente. Óxido covalente, vai ter ligação covalente, é a mesma coisa. Em alguns livros, vocês vão encontrar óxido molecular e covalente como sendo a mesma coisa, tá bom? Óxido iônico, quando é formado por ligação iônica, que a gente vai ter metais alcalinos terrosos. Porque pensa que o oxigênio ele se comporta como um ametal. Então, o óxido molecular ele é formado por não metal. Ametal mais ametal, ligação covalente, lembra? Por isso que eu falei. Aqui, ó, óxidos iônicos são formados por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. São metais. Metal mais o ametal, que é o oxigênio, é uma ligação iônica, por isso que é óxido iônico. Então, ele pode ser classificado quanto ao tipo de ligação. Molecular ou covalente é quando a ligação covalente, e óxido iônico é quando a ligação iônica. Por fim, que são outros tipos de óxidos. Outras funções, eu nem vou falar dessas outras. Se vocês quiserem, depois vocês dêem uma lida, porque senão vai passar muito do tempo. Eles podem ser classificados também quanto à reatividade. Óxidos básicos, quando ele se junta com sal, ele dá sal e água, porque ele se comporta como uma base. Óxidos ácidos, quando ele se junta com uma base, ele dá sal e água, porque ele se comporta como um ácido. E óxidos mistos, eles podem se comportar tanto como ácido, tanto como base, em uma reação de neutralização, por exemplo.
Ai, gente, não dá mais tempo, né? Óxidos neutros, gasosos, não reagem com a água. Ácido ou base, são formados por ametais e possuem caráter covalente. Então, óxidos neutros, eles não vão se comportar. Não vai reagir nem com ácido nem com base. Óxido salino, eles vão ter mais de um NOx. Óxido anfótero, ele vai ter um comportamento diferente de acordo com o meio em que ele é inserido. Então, se ele estiver na presença de um ácido forte, ele vai ser um óxido básico. E se ele estiver na presença de uma base forte, ele vai ser um óxido ácido. Aqui a gente tem outros tipos de óxidos, ó, peróxidos e superóxidos. Gente, peróxidos. Peróxidos é quando o NOx do oxigênio é -1. E superóxidos é quando o NOx do oxigênio é -0,5, tá? E aqui são outras funções inorgânicas, carbetos e hidretos. Geralmente a gente não foca muito nisso, tá? Mas é só para vocês saberem que existem, tá? Então, carbetos, compostos formados por carbono e outro elemento, hidretos formados por dois elementos em que um deles é o hidrogênio. É isso, gente. A gente já passou 4 minutinhos, então eu vou parar aqui a gravação. E aí, na